Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de Deus Pai Todo-Poderoso. Vou ler a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Atos, capítulo 19, onde o apóstolo Paulo diz: Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes: Vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que eles responderam: Pelo contrário, nem mesmo eu vimos que sabemos que existe o Espírito Santo. Paulo perguntou: Então, que batismo vocês receberam? Eles responderam: O batismo de João. Paulo explicou: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, a saber, Jesus. Ele, tendo ouvido isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes pôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles. E tanto falavam em língua como profetizavam. Eram de todos uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, discutindo e perseguindo a respeito do reino de Deus. Mas como alguns deles se mostravam teimoso e descrente, falando mal no caminho diante da multidão, Paulo se afastou deles. Amém? Aqui a palavra do nosso Deus vem nos dizer, através do apóstolo Paulo, que não tem como eu e você servir ao Deus poderoso, o Deus criador, o Deus que tem poder sobre a vida e a morte, se eu não tiver em Cristo Jesus. Se eu não aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, para que o Espírito Santo de Deus habite em mim. Se eu tiver em qualquer outra doutrina ensinada, como aqui Paulo está falando, que eles receberam o batismo de João Batista, que bateu para o arrependimento, mas ensinando que o Senhor Jesus era quem tinha a autoridade, era quem tinha o poder, era quem tinha força de transformar a vida deles para que eles se tornassem uma nova criatura. Então, por isso que você não pode, você que não aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, você que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador e não pratica a palavra, se torna uma pessoa anatema, não confessa Cristo diante do público, diante das pessoas que precisam conhecer a verdade, que estão doutrinados por doutrinas estranhas, servindo a Deus estranho, achando que estão conectados ao Deus poderoso. Então Paulo aqui repreende, mas ensina. É difícil repreender e não ensinar, porque quando você repreende e não ensina, as pessoas ficam cegas. Ou significa que você julgou a pessoa. Ó, fulano não presta, fulano fez isso, fulano fez aquilo, e não fala que ela está em pecado. E que só o Espírito Santo de Deus, quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo começa a habitar em mim e ele é quem vai diagnosticar em mim que eu sou falho, que eu sou pecador, que eu estou em caminhos errados, que eu estou me prostituindo, que eu estou adulterando, que eu sou falso, que eu sou mentiroso, que eu sou invejoso, que eu sou caluniador, que eu sou uma pessoa obcecada pelas coisas materiais, por dinheiro, passo por cima de qualquer um e de outro. Isso é o poder do Espírito Santo, que convence o homem do pecado. Mas quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, por isso tem muita gente que acham que é boa, porque se tornaram religiosos, mas estão, ao invés de seguindo doutrina estranha. Não conhece o Deus verdadeiro, que se fez homem e morreu por mim e por você, e ressuscitou diante dos mortos, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Então, mesmo após a morte, mesmo após eu estar morto, o meu corpo físico, o meu espírito volta para Deus, para que o Senhor Jesus me julgue no último dia. Por isso que muitas pessoas estão passando por treva, por peleja física, onde não tem nem o que comer. Estão mendigando, porque rejeitam a verdade, rejeitam a palavra, aí não tem sabedoria, entra em contenda no serviço, entra em contenda em casa,
perde o emprego, não tem sabedoria para administrar, porque são pessoas que negaram a palavra, que não aceitaram Cristo como Senhor e Salvador. Só existe um Deus, só um Senhor, só um Salvador. Só um intercessor entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Quer que a sua vida mude? Quer que ela seja transformada? Passe a ser restaurada? Passe a brotar frutos novos? Tem que aceitar Cristo como Senhor e Salvador. Para que o Espírito Santo habite em você, que é a terceira pessoa da Trindade, do Deus poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vai te convencer do pecado. O nome do Senhor está toda a autoridade, no céu e na terra. Mas quando eu aceito Ele como Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo habita em mim e eu passo a viver igual Davi, igual Daniel. Orava 3 vezes por dia para que não caísse em tentação. Então era homem rico, era homem que nem José, que nem Davi, era homem rico. Homem que tinha posse, mas não esquecia o Deus poderoso. Porque quando eu me afasto do Senhor, quando eu paro de orar, um dia ou dois, a minha cabeça fica ocupada com outras coisas. Coisas do mal, a maioria das vezes. Aonde eu crio contenda, onde eu passo a olhar a vida do outro, mas com um olhar com indiferença, julgando, desprezando, humilhando. Mas quando eu oro, quando eu vigio, como disse o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vigiai e orai, quando ele já estava nos dormir, para que não caia em tentação. Então, para que eu não me aflinja a alma triste, querendo desistir de buscar o Senhor, de pregar o Senhor, para que venha espírito do medo, espírito da contenda, eu tenho que vigiar. Saber que eu tenho que invocar o nome do Senhor, colocar a vida minha e dos meus nas mãos do Senhor, da minha casa e daqueles a quem eu tenho contato, seja no serviço, seja na igreja, onde eu for. Por isso que Paulo aqui estava falando, em quem vocês foram batizados? Eles falaram no batismo de João. Aí ele falou que muitas pessoas se batizam, mas não tem nem noção da palavra, porque não é lida na sua religião, não é lida na sua doutrina, é feito rascunho, palavras de homens bonita, mas que não tem nenhuma autoridade, porque só a palavra do Senhor Jesus é quem tem autoridade. Ele fala, nem só de pão viverá o homem. Porque se você viver uma doutrina achando que está conectado em Deus e fora do Senhor Jesus, você está vivendo no mundo natural, achando que está servindo a Deus. Mas quando você olha profundamente para dentro de você, você sabe o que é que você está fazendo. Que está mentindo, que está com ódio de um, que está com mágoa de um e de outro, que está traindo o seu parceiro ou sua parceira, que está fraudando na sua empresa. Por quê? Porque quando você reconhece quem é você, na pessoa de Cristo Jesus principalmente, aí ele dá discernimento, o Espírito Santo vai te convencer do pecado. Não é eu que te convenço que você é uma pessoa mal e que você tem que se ajeitar. É você que tem que ver como é que está a sua vida espiritual, a sua vida física, a sua vida financeira, a sua vida em comunhão com o Senhor. Porque o Senhor fala, eu sou o caminho, o Senhor Jesus. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, às vezes, você está pensando que está servindo a Deus, mas está servindo uma doutrina que alguém te ensinou. Porque muitos cristãos é assim. Eles saem numa televisão pregando bonito, eles saem na rua pregando bonito, mas não confessa Cristo como Senhor e Salvador. E aquele que não me confessar diante dos homens, disse o Senhor Jesus, eu não confessarei diante do meu Pai que está no céu. Ou seja, se você não reconhecer o sacrifício do Senhor Jesus de morrer na cruz por mim, por você, e ressuscitar diante dos mortos e dizer, onde tiver 2 ou 3 no meu nome, eu estarei no nome dele. E tudo que me pedir em meu nome, se estiver dentro da palavra, se estiver invocando o meu nome, eu os abençoarei. João 15, versículo 7. Então tudo é por a graça do Senhor, tudo é pela misericórdia do Senhor. Hoje muitos cristãos, que se diz cristão, muitos evangélicos, muitos crentes estão morrendo sem a palavra. Por quê? Porque não colocaram em prática. O evangelho do Senhor Jesus é misericórdia, é amor, é perdão, é renúncia do meu eu, da vida pecaminosa que eu vivia. Aí quando eu aceito a Trindade, eu aceito Cristo como Senhor e Salvador, aí o Espírito Santo começa a habitar em mim e me convencer do pecado, do antigo homem que eu era e do novo que eu sou. Mas eu tenho que vigiar, oração,
de manhã, à tarde e à noite, ou nem que seja 24 horas por dia, viver em espírito, em comunhão com o Senhor, para que não se desvie da palavra e do Filho do homem, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem vai vir nas nuvens para julgar a minha e a tua obra, assim como no tempo de Noé, que Noé fez a arca, pregou a palavra do Senhor, muitos dormiram, e veio ao dilúvio e matou aqueles incrédulos, pessoas que estavam vivendo nas suas próprias vontades e não olhava a Bíblia, não olhava para a palavra do Senhor, que era pessoas pecaminosas. Aí veio o dilúvio e matou. E assim como nos dias de hoje, muitos estão dormindo, estão acreditando em falsos profetas e não aceita a palavra do Senhor, não aceita Cristo como Senhor e Salvador para ser ressuscitado nos últimos dias. Aí vai vir o Senhor e vai ser condenado, porque o Senhor fala: quem crê em mim será salvo, terá vida eterna. Quem não crê será condenado, assim como no dia do Noé. Então aceita Cristo como Senhor e Salvador, se arrepende dos seus maus caminhos e confessa a tua vida ao Senhor, entrega a tua vida e dos teus nas mãos do Senhor. Crê no Senhor Jesus, disse o apóstolo Paulo, tu e tua casa será salvo. Amém? Que Deus nos proteja de todo mal, em nome do Senhor Jesus. Amém.